comanda hoje o último treino antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Maestro Júnior aponta o que falta para o Flamengo ser campeão brasileiro. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas na humildade, com todo carinho, com todo respeito, eu peço a vocês começar a assistir. Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. Assim vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Meus queridos e minhas queridas, hoje o Flamengo realiza o último treino antes do jogo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo fez o primeiro treino ontem, mas o elenco não estava completo. Por quê, PQD? Os jogadores que foram titulares no jogo contra o Vitória fizeram apenas trabalho regenerativo na academia, mesmo depois de um dia de folga. Então, diga-se de passagem, o Tite terá o elenco à disposição completo no treino de hoje. Temos aí o retorno de Pulgar e o Wesley, que já estão liberados, pelo departamento médico, um porque estava com diarreia e outro porque sentia dores musculares, e estarão à disposição do Tite. Daqui a pouco eu trago para vocês a provável escalação do Mengão. Olha só, de olho na liderança, o Flamengo tem importante compromisso no domingo, mais conhecido como amanhã, enfrentando o lanterna da competição, que é o Atlético Goianiense. O Flamengo busca a vitória para seguir na caça à primeira colocação da tabela. Em meio a isso, o técnico Adenor Baktit comandou o penúltimo treino na tarde de ontem e esboçou o provável time que irá a campo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação não está agradando muito aí os torcedores, não, porque o Tite deve manter o Alan como titular, mesmo com o retorno de Pulgar e mesmo com a torcida clamando a entrada de Léo Ortiz ali como segundo volante, tendo em vista que o atleta disse que nunca se negou em jogar em outra posição. O Tite, na coletiva de imprensa, como ele sempre se desvia das perguntas diretas dos repórteres, ele deu a entender que Léo Ortiz não tem interesse e não quer disputar outra posição que não seja de zagueiro. Foi o que ele deixou a entender. E Léo Ortiz veio aí a público e falou o seguinte: não, eu estou à disposição. Precisar, eu estou aí. Sabendo que ele na base já jogou como volante. Então eu não sei porque essa insistência de Tite com Alan, Alan que o Flamengo tem a última parcela esse mês de julho para quitar a compra em definitiva do jogador junto ao Atlético Mineiro. Para mim, não foi um bom investimento, foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que já tinha jogado com o atleta em outras oportunidades. Jorge Sampaoli foi embora e nós ficamos com o Alan aí, que está deixando a desejar. Foi uma grana alta, criou-se uma polêmica tremenda contra o Atlético Mineiro, na contratação dele, colocaram lá os atletas, os torcedores do Atlético Mineiro, botaram faixa, nós não negociamos com bandido e etc. Foi aquele bololô todo, para agora chegar na hora o jogador não render. Fora as múltiplas lesões que ele já teve aqui no Flamengo. Então, provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Matias Vinha e Alan. Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Desfalque na última partida do Flamengo, Pulgar e Wesley estão recuperados da gastroenterite e dores na coxa, respectivamente. E o Bruno Henrique só deve estar à disposição, não é certo, para o jogo contra o Palmeiras no dia 31 pela oitava de final da Copa do Brasil. Então, isso aí é a provável escalação do Flamengo. O Flamengo tem esse mês agora para pagar a última parcela referente à dívida com o Atlético Mineiro com a compra de Alan, E para esse jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, a parcial dos ingressos é a seguinte:
46 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. Isso foi ontem à noite. Hoje deve chegar aí na casa dos 50 e no dia do jogo deve chegar aí a 55 mil, 57. A estimativa aí da diretoria do Flamengo é que consiga se vender 55 mil ingressos, né? Agora vamos falar aqui sobre o mercado da bola. O Rennes da França trabalha visando montagem da equipe e apresentou uma proposta contratual para o zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo aguarda o contato oficial dos franceses, ou seja, foi conversado com o atleta, foi conversado com seu staff e foi feita uma proposta contratual para o zagueiro. Mas, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Rennes ainda não apresentou uma oferta ao Flamengo para o Fabrício Bruno de maneira oficial. O Flamengo aí está aguardando esse contato, está aguardando essa notificação, né? Olha só, o Flamengo destacou que a equipe francesa terá que fazer um grande esforço financeiro para concluir a compra do zagueiro. Lembrando que Fabrício Bruno quase fechou com o West Ham, da Inglaterra. A equipe de Londres apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 83,6 milhões de reais na cotação atual. Contudo, após longas negociações, o jogador desistiu e permaneceu no Flamengo. Ou seja, o Flamengo tinha aceitado a proposta do West Ham, foi muito boa. O Flamengo ia ultrapassar aí a meta estabelecida para vendas de atletas em 2024, né? Então, quando chegou na parte do jogador, a oferta salarial não agradou. Então, ele preferiu permanecer no Flamengo. Ou seja, o Flamengo não vende o atleta por um valor abaixo de 5 milhões de euros. Desde o momento também que seja bom para o jogador, que o salário seja atrativo para ele. Essa é a situação de Fabrício Bruno no momento. Recebeu a proposta salarial, falta agora o Rennes da França apresentar a oferta pela compra do jogador na mesa do Flamengo, papel timbrado, igual aconteceu com o Marcos Antônio lá no São Paulo, né? Então, seguindo aqui, jogador do Flamengo atrai interesse de times do exterior. O Flamengo topa fazer negócios sem receber compensação financeira. Mas o Flamengo não é bobo nem nada. Então aqui, ó, emprestado pelo Flamengo ao 13 de Campina Grande, lá na Paraíba, Thiaguinho entrou na mira de alguns clubes de mercado alternativo. No entanto, para negociar o atacante de 23 anos, o Flamengo impõe algumas exigências. Aí que eu te falo, ó. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Dinamo Tbilisi, da Geórgia, e o Chardomalu, do Arkadan, do Irã, são os times que demonstraram interesse na contratação de Thiaguinho. O Flamengo, por sua vez, topa fazer negócio em definitivo, sem receber compensação financeira. Entretanto, deseja ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante. Além disso, o vínculo do jogador com o futuro clube tem que ser de no mínimo 3 anos. Então, é isso aí, vai sair, o Flamengo não vai ter nenhuma compensação financeira, vai sair 0,800, mas o Flamengo vai ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. É o que está acontecendo, que está travando a negociação entre Flamengo, Red Bull Bragantino e Matheus Gonçalves. Red Bull Bragantino fez uma proposta que agradou o Flamengo financeiramente, porém a porcentagem dos direitos econômicos que não está agradando, mas já estão quase se resolvendo. O Flamengo quer ficar com 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves, também para uma futura venda. Esse entrave deve ser resolvido logo, logo. Há um interesse muito grande do Red Bull Bragantino e Matheus Gonçalves. O jogador não tem espaço no Flamengo, então o Flamengo não deve dificultar mais do que isso. A única exigência do Flamengo é essa, ficar com 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves, né? Então, vamos falar aqui sobre Flamengo e Atlético Goianiense. Volante do Atlético Goianiense define jogo contra o Flamengo como guerra. Para eles, sim, eles estão numa crise tremenda
estão na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eles que tinham 5 desfalques confirmados, agora tem 7 desfalques confirmados. Ou seja, o time vai vir com quase 80% do seu time titular, desfalcado 80% do seu time titular. O Flamengo tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. O Botafogo hoje é o líder do campeonato com 3 pontos à frente do Flamengo, correto? Vai jogar contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos, né? Mais fácil o Botafogo ganhar do que o Cruzeiro, mas... Então, vamos lá, num tropeço aí do Botafogo, vai que ele perde aí para o Cruzeiro, né? Ele tem 2 gols de saldo do Flamengo. Então o Flamengo não pode ganhar por menos de 3 gols. Ele perde lá, o Flamengo conquista aqui a vitória contra o Atlético Goianiense, vamos botar de 3-0, dependendo se ele perdeu de 1-0 para o Cruzeiro, o Flamengo fica à frente aí, 2 gols de saldo do Cruzeiro, então, do Botafogo. Então, o Flamengo tem que fazer um bom saldo de gols. 2 ficariam empatados em número de pontos, mas o Flamengo seria o líder no saldo, no critério de desempate, que seria no saldo de gols, né? Então aqui, ó, Gabriel Baralhas, volante do time goianiense, definiu o confronto diante do Flamengo como uma guerra. Abre aspas para o que disse ele. Infelizmente, aconteceu aquilo tudo no jogo, mas temos que esquecer. Não tem que abalar psicológico, temos que seguir em frente, focando porque vamos enfrentar grande dificuldade domingo e temos que estar preparados para uma guerra, disse Gabriel Baralhas em entrevista em coletiva pré-jogo. E ele continua aqui, abre aspas, é uma nova fase, é o momento de virar a chave, não temos que ficar remoendo o passado, é seguir em frente, sei da dificuldade que vai ser o jogo no Maracanã, mas estamos trabalhando para ir forte no jogo contra o Flamengo, fecha aspas, concluiu o volante do Atlético Goianiense. Gente, time desfalcado, os caras motivados, querendo pontuar, querendo sair da zona do rebaixamento, e o Flamengo, nas últimas 4 partidas, deixou a gente aí com o coração na mão, teste cardíaco. Então espero que o Flamengo não dê o mesmo mole que deu nos últimos jogos, mesmo tendo conquistado, né, 2 vitórias jogando mal, um gol aí no final do segundo tempo. Então, o Atlético Goianiense, como eu falei, que vem para esse jogo com 7 desfalques confirmados. A equipe de Goiás terá uma longa lista de desfalques e não poderá contar com 7 jogadores. Olha só, para a partida contra o Flamengo, o técnico Wagner Mancini não poderá contar com 5 atletas que estão suspensos. Alex Vinícius, Guilherme Romão e Emiliano Rodrigues foram expulsos na partida contra o Bahia. Alejo Cruz e Max receberam o 3º cartão amarelo. E além disso, Bruno Tubarão e Jorginho seguem entregues ao departamento médico. 7 desfalques. Quase 80% do time do Atlético Goianiense está fora. O Flamengo está com o time completo. Time completo. Não tem desculpa. Tiveram folga após a vitória contra o Vitória, né? Então não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. Já ouvi até dizer que falar em poupar jogadores por causa da maratona de jogos que vai ter pela frente. Jogo contra o Palmeiras, jogo contra o São Paulo. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. O Flamengo precisa pontuar. Não pode poupar jogador nem contra o Atlético Goianiense, não pode poupar jogador contra o São Paulo. Tá valendo aí a briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, seguindo aqui, ó. Flamengo defende esse tabu de quase 13 anos contra o Atlético Goianiense. A última derrota do Flamengo em casa para o Atlético Goianiense foi no dia 18 de agosto de 2011, por 4-1 em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos. O resultado negativo causou o fim da invencibilidade do Flamengo no torneio nacional que durava 17 partidas. O Flamengo de 2011 era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O treinador mandou a campo o seguinte time aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Quando eu vejo aqui David, olha só. Felipe, Léo Moura, Wellington, Alex Silva, Ronaldo Angelim, Ayrton, Williams,
Botinelli, Thiago Neves, Júlio César e David, o atacante que perde os gols mais fáceis do mundo. O único gol do Flamengo foi marcado por Jael, que entrou no segundo tempo. Meus queridos, vocês reclamam do Flamengo de hoje? Olha um pouquinho no retrovisor e vê lá atrás o que nós passamos, né? Então, vamos aqui para mais um capítulo da novela Claudinho, né? Capítulo de 1592. Em conversas com o Flamengo, Claudinho é relacionado para jogo do Zenit. A equipe de São Petersburgo voltou a relacionar o atleta que vai para a partida deste sábado pelo campeonato russo. Claudinho viajou com o elenco do Zenit para Kazan, onde a equipe enfrenta o Rubin Kazan pela segunda rodada do campeonato russo. O meia ficou fora da estreia devido às negociações avançadas com o Flamengo. No entanto, após os russos travarem o andamento, o jogador voltou a ser opção. A negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho, no momento, está travada. O Zenit pediu aí 18 milhões, o Flamengo aumentou a pedida, aceitou pagar o que o Zenit queria. O problema aí é o tempo de parcelas, né? O número de parcelas, todo mundo já está ciente disso. É só para trazer mais um capítulozinho até chegar o epílogo, né? Então, seguindo aqui, Maestro Júnior aponta que falta para o Flamengo brigar por título do Brasileirão. Gente, a ótica do Júnior aqui é perfeita. Olha só, após superar a vitória por 2-1 na última quarta-feira, no dia 24, no estádio Barradão, em Salvador, e com o resultado positivo, o Flamengo reassume a vice-liderança do torneio nacional. No entanto, o desempenho da equipe de Tite não convenceu o ex-jogador e atual comentarista Maestro Júnior, o capacete. No encerramento da transmissão do jogo entre Flamengo e Vitória, o Maestro Júnior afirmou que o time comandado por Tite não apresenta intensidade necessária para brigar pelo título do Brasileirão. De acordo com o comentarista, apesar da vitória, a atuação da equipe carioca deixou a desejar. Deixou mesmo. Venceu e não convenceu. É isso aí. Vamos para o que disse Maestro Júnior? Abre aspas. Venceu, mas não convenceu. Ainda falta uma intensidade para brigar lá pelo título. Pela qualidade que esses jogadores têm. Esse time pode dar muito mais do que a gente viu nessas últimas rodadas. Fecha aspas, disse Júnior ao canal Premier. Cara, falta isso, intensidade, falta vontade, falta garra, falta gana, falta determinação, falta respeitar o manto sagrado do Mengão. Essas últimas 4 partidas, pelo amor, né? Pelo amor. Vamos ver como vai ser contra o Atlético Goianiense, né? Então, mudando aqui de assunto sobre Lohan, né? Lohan segue negociando renovação com o Flamengo. Muito disse aí que a negociação estava travada, porque o Lohan desceu para o Sub-20 novamente, recebeu muitos elogios de Davi Luiz, né? Porque ele não está sendo utilizado no time de cima. Quem escala o jogador é o técnico, não é empresário, não. Ao contrário do que acontece na seleção brasileira, no time, quem escala o jogador é o técnico, não é empresário. O empresário quer mais minutagem no jogador. Ele, quando está entrando, joga uma partida bem e outra não, tem que ser menos fominha. Olha só, ao completar 18 anos no início de julho, Lohan passou a poder assinar um vínculo mais longo, podendo assinar por 5 anos e com multa rescisória mais alta. Com o contrato somente até 2025, o Flamengo tenta estender até 2029, blindando o jogador. Atualmente, a multa para tirar Lohan do Flamengo é de 50 milhões de euros, cerca de 296 milhões e meio de reais. Os clubes europeus já estão de olho e, por isso, o clube tenta se resguardar. Mas nos últimos dias foi noticiado que a renovação estaria travada, né? O Flamengo continua negociando com o atleta, porém, ainda não chegaram a um acerto, tá? O Flamengo pretende fazer um contrato bem longo com ele, tem vários clubes da Europa de olho em Lohan. Bom, já é sabido que Davi Luiz é um jogador extraordinário, dentro e fora de campo. Vimos o que ele fez aí com o Rodinei, vimos também aí com o Léo Pereira, que elogiou muito Davi Luiz. E agora é a vez de Carlinhos. Então vamos para a declaração de Carlinhos sobre Davi Luiz. E lembrando que nos bastidores já ajudou e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens.
Abre aspas para o que disse Carlinhos sobre Davi Luiz. Um cara que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que tive com a minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro para depois o do jogador. Fecha aspas, disse ele, se referindo a Davi Luiz. Parabéns, Davi Luiz, que eu falo sempre, é um cara que muitos outros jogadores deveriam se espelhar nele, inclusive o Marcelo lá do Fluminense, né? Então, mudando aqui de assunto, Luiz Araújo foi o atacante de lado com maior nota do primeiro turno do Brasileirão 2024. Rapaz, olha só, 18 jogos, 3 gols, 4 assistências, 164 minutos para participar de gol, 21 passes decisivos, 8 grandes chances criadas, primeiro lugar da liga, 69% de acerto no drible, nota dele do SofaScore 7,35. Olha só, Flamengo aí comandando o SofaScore. E Pedro foi o líder em gols e em participações em gols, 14 no primeiro turno do Brasileirão 2024. Olha só, 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, 102 minutos para participar de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas, nota do SofaScore 7,24, ou seja, Flamengo está com um ataque muito bom, né? Tirando aí as falhas que tem no meio de campo, de vez em quando, algumas falhas na defesa, algumas conclusões erradas a gol. Né? Se o Flamengo tivesse convertido todos os chutes, todas as tentativas, e se chutasse mais de fora da área, essa nota estaria maior. Meus queridos e minhas queridas, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!